paz, irmãs, irmãos. Que bom, né? Louvar ao Senhor. Se a gente pudesse, ficava aqui, né? Mas na eternidade vai ser assim, não vai ter o relógio. Relógio, aqui nós precisamos ainda, né? Mas o bom é que podemos continuar adorando, mesmo quando não estamos cantando, né? Quando sair daqui, continuamos adorando ao Senhor. E um dia vamos estar juntos para a eternidade, para sempre adorar o Senhor. Irmãos, eu quero falar hoje sobre um assunto que é muito importante que nós, como cristãos, a Igreja do Senhor, entenda. A gente até fala, a gente até já entende o assunto, mas talvez a gente não dê muita importância, ou a gente acha que isso se aplica mais à vida das outras pessoas, né, que talvez já entendeu mais isso, já esteja vivendo. Então, quando a gente pensa, a gente, sim, eu sei que tem isso, eu sei que isso é importante, mas, às vezes, a gente não dá tanta atenção como deveria. E isso é essencial. Então, o tema dessa mensagem hoje é vivendo o seu chamado. É importante que a gente viva o nosso chamado, né? Deus nos chamou para coisas que Ele quer realizar através de nós. Então, eu vou, na verdade, ler alguns textos. Eu queria ficar só em um, e eu não costumo ler muitos textos, mas um acabou eu tendo que falar o outro, eles estão em partes diferentes, mas eu quero primeiro abrir lá em Lucas no versículo 9, e vamos ler capítulo 9, versículo 23, na verdade. Nós vamos orar primeiro, como eu vou falar vários versículos, então nós vamos orar primeiro e aí nós vamos lendo, tá? Mas você já pode abrir aí em Lucas 9, versículo 23. Vamos orar primeiro? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, pela Tua igreja, por cada irmão em Cristo, como nós agradecemos aqui. Obrigado por cada um, pela família que o Senhor nos concedeu, e que estamos unidos em Ti para Te adorar. Esse é um privilégio, nós Te agradecemos por isso. Obrigado pelo Seu cuidado conosco e por nos permitir mais esse momento de estarmos reunidos. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, como já falou quando saímos de casa, e também aqui nas orações, no testemunho da irmã Débora. Que bênção ver ela aqui, Deus, contando as bênçãos que o Senhor tem feito na vida dela. A gente pode ver claramente como o Senhor operou milagres e tem operado milagres na vida da Débora. Que o Senhor continue também se estendendo à sua família, à sua sobrinha. Que o Senhor possa também alcançá-la e que ela possa também contar o testemunho do milagre do Senhor na vida dela, Pai. Obrigado por esse momento. Continua falando conosco agora através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração para nos transformar e vivermos a Tua vontade para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, eu quero dizer que existem dois tipos de chamados, né? O chamado que é para todos, o chamado que nós chamamos de chamado geral. Então, esse chamado é para todas as pessoas. Jesus chama todos para esse chamado. Então, aqui, e existem muitos versículos, mas Deus me deu dois, e eu vou compartilhar os dois. Aqui em Lucas 9, 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Então, Jesus faz um convite, né, para que nós possamos segui-lo. Então, o chamado mais importante é para que a gente aceite esse convite de Jesus para segui-lo, para tomar a nossa cruz diariamente e para seguir a Cristo, negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir a Ele diariamente. Lá em Mateus 11, também nós podemos identificar esse chamado geral, ou seja, esse chamado que é para todos. Ele está incluído para todos. É um chamado que é para todas as pessoas. Mateus 11, 28.
Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui também Jesus faz um convite. Ele nos chama para caminhar com Ele, para aprender dEle, para trocar o peso das cargas que nós carregamos, né? O jugo do pecado, a escravidão do pecado, trocar tudo isso para viver uma vida na presença dEle, para caminhar ouvindo os seus ensinos. Eles aprendem de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a caminhada que Deus nos convida para viver, né? Essa jornada, esse chamado para viver. Mas Ele diz: vinde a mim. E Ele diz: quem quiser. Existe nesse chamado a resposta que nós podemos dar a Deus. Então Ele nos chama, mas nós podemos responder positivamente ou negativamente. E a palavra de Deus diz que todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Chamados são todos, mas poucos são aqueles que vão atender o chamado. Poucos são aqueles que vão querer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos de Cristo. Viver como Ele quer, trocar a sua vida para viver os propósitos de Deus e a vontade de Deus. E isso se expressa como? Na nossa vida. Então, esse chamado é para que a gente possa dar frutos na nossa vida, na nossa caminhada diária, todos os dias. Né? Então, na minha vida familiar, no meu trabalho, nos meus estudos, aonde eu estiver, eu vou seguir a Cristo. Então, eu vou dar frutos de uma nova vida em Cristo. Então, eu quero que você pense aí que você é como uma árvore. E Deus falou comigo esses dias, quando eu fui orar, sobre essa questão, né? Então, uma árvore que dá frutos. Frutos para a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Para a gente dar frutos para a glória de Deus. E que frutos são esses? A partir do momento em que eu aceito o chamado de Deus para caminhar com Ele, para segui-lo, para viver a vontade dEle, dia após dia, então eu vou dar frutos que glorificam o nome dEle. Frutos que mostrem e revelem quem Jesus é, por onde eu passar. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que a importância e a urgência de aceitar o chamado, de responder ao chamado para caminhar com Ele. Diariamente, todos os dias, cumprindo a vontade dEle na nossa vida, enquanto família, enquanto profissional, onde nós estivermos, em nossas relações, em tudo que fizermos. E a pergunta é, já aceitamos? Eu creio que a maioria de nós aqui já tivemos a experiência de aceitar o chamado de Cristo para andar com Ele. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos que Ele nos chama para viver uma vida na presença dEle, para a glória dEle, então há uma transformação na nossa vida e nós vamos viver agora negando a nós mesmos todos os dias. Não é um chamado que nos transforma de uma hora para outra, mas é um chamado que vai nos transformando todos os dias, para que a gente vá cada vez mais sendo mais parecido com Ele. E qual é o propósito desse chamado? Qual é o destino desse chamado? É a eternidade. Então, a gente vai seguindo os passos de Cristo, nós vamos negando a cada um de nós, cada dia, Ele vai nos transformando, nós vamos caminhando, seguindo os seus passos, nós vamos nos santificando. Então, existe o chamado, né, de ser de santos, como eu sou santo. Então, Deus nos chama para a santificação todos os dias. Não é para a religião, mas é para a santificação. Então, cada vez que eu vou caminhando com Cristo, negando a mim mesmo, a minha vontade, a minha natureza pecaminosa, então, a cada dia, eu vou me santificando. E eu vou ficando cada vez mais preparada para o dia em que Jesus voltar ou para o dia que Ele me chamar. Às vezes o pastor fala, né? Será que está pronto? Se nós já atendemos o chamado de Deus, será que nós estamos prontos? Ou nós estamos nos preparando para esse grande dia? Esse é o grande chamado para a nossa vida.
E existe o chamado específico. O pastor falou aqui quarta-feira passada, e como eu já estava meditando sobre isso, eu guardei, né? Deus confirmou aí, né? O pastor falou que existe, o propósito é para todos, mas o chamado é específico. E cada um de nós, dentro do reino de Deus, tem um chamado específico. Deus chamou, você resolveu andar com Ele. Ele tem um chamado específico para você. Às vezes a gente pensa assim, não, isso aí não é para mim não, isso aí é para aquele lá. Não, Deus tem um chamado específico para você, para cada um de nós. E também nós precisamos responder esse chamado. Mas como eu posso descobrir? Como eu posso descobrir? Quando a gente aceita o desafio de caminhar com Cristo, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, que precisamos de salvação, que estamos perdidos. Então, nós aceitamos esse chamado, caminhamos com Ele, somos capacitados pelo Espírito Santo para viver essa nova vida, porque por nós mesmos não conseguimos. Mas quando nós aceitamos, o Espírito Santo habita em nós para nos capacitar a viver a nova vida em Cristo. O entendimento e a busca pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelas disciplinas espirituais, pela comunhão no corpo de Cristo. Então, nós vamos crescendo e Ele vai nos capacitando. Mas como eu posso cumprir o chamado específico? Também pela capacitação do Senhor. Mas como eu posso descobrir? Você, pelo menos, já tentou descobrir qual é o chamado que Deus tem para você? Se você já, pelo menos, tentou, você já está no caminho. Então, eu quero compartilhar aqui Hebreus e alguns textos que a gente vai falar, mas, primeiramente, Hebreus, para falar um pouco desse chamado específico. Hebreus, capítulo 11. Na verdade, Hebreus vai citar várias pessoas aí nesse texto sobre os heróis da fé, né? Mas algumas coisas que ele fala de alguns irmãos aqui do passado, que fala sobre o seu chamado específico. Hebreus 11. Todo mundo acha, só falta eu, né, irmãos? Mas eu vou achar. Ai, Jesus. Dez, 11. O texto fala de alguns, tá? Eu vou citar alguns que tiveram chamados específicos. Noé, cita aí Abraão. Vou falar aqui Abraão, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele nem sabia, mas ele obedeceu. O versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se moviam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava pronto para sacrificar o seu único filho. Então, isso estava tudo dentro do propósito de Deus para Abraão, né? Isaque, foi através de Isaque que veio, né, todo o povo. Então, havia um propósito. Abraão foi chamado para ser o pai de multidões, como foi cantado, e nós adoramos aqui quarta-feira passada, né? Pai de multidões, porque ele nem imaginava. Ele só queria ter um filho, mas Deus queria fazer dele pai de multidões, porque ele seria pai de muitas pessoas da fé. Então, através dele vem a descendência, vem Israel, vem o povo, vem o Messias, e aqui estamos nós, por causa de um homem que obedeceu. Nós somos filhos de Abraão, porque cremos nas promessas de Deus, a vida futura que está nos aguardando. Mas eu quero falar sobre Moisés, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e a desfrutar dos prazeres do palácio durante algum tempo.
por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. Então, Moisés foi chamado também por Deus. E a história de Moisés é uma história maravilhosa, que causa um impacto muito grande na nossa vida, porque, os irmãos sabem, ele estava debaixo de uma sentença de morte, né? Então, o povo de Israel estava crescendo, Faraó estava preocupado, porque aquele povo crescia, não era o Faraó mais que Deus tinha usado, né, através ali de José, que também foi um outro homem usado por Deus e chamado por Deus, mas já era um Faraó que não estava alinhado com a vontade de Deus, porque mesmo ele não temia Deus, o outro, mas Deus usa todo mundo, ele usa quem ele quiser para o cumprimento dos seus propósitos. Mas esse era rebelde e ele maltratava o povo. Né? O povo cresceu e o povo estava escravo. O povo hebreus, que eram poucas pessoas, 70 pessoas, né? Família lá de Jacó, pequenininha, cresceu e multiplicou, porque era o propósito de Deus. Mas o povo sendo escravizado, Deus queria cumprir o seu propósito e chamar aquele povo para ele. E ele escolheu Moisés. E como Faraó estava preocupado, então o que ele fez? Ele mandou matar, né? Falou para as parteiras, quando for fazer o parto, deixa só as meninas viverem. Os meninos, não. As parteiras, temendo a Deus, né, não fez aquilo. E deixava os meninos nascer. Então o Faraó, né, questionou, ela falou, não, elas são boas parteiras, elas são boas parideiras, né, que fala, né? Quando a gente via, a criança já tinha nascido. E aí as crianças nasceram. E Deus preservou a vida de Moisés. Vamos ler aí, capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Então a gente vê a história de Moisés, e a gente vê como Deus o livrou, como Deus cuidou de Moisés, porque Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Deus já tem um propósito na vida de cada um de nós, para cumprir na nossa vida enquanto nós estamos aqui. E aqui eu estou falando do chamado específico. Mas Deus não só livrou, ainda deu condições de Moisés ser cuidado pela sua própria mãe. Olha que cuidado, né? Podia dar um jeito lá, mas a filha estava ali, a egípcia apareceu bem na hora de tomar banho, na hora que o garoto apareceu ali. E aí ele foi levado para sua mãe, pôde ser amamentado pela sua mãe, e depois voltou. Começou ali a ser criado na cultura egípcia, mas teve muitos conflitos. E um dia, ele lá, né, saiu e viu um egípcio, né, maltratando um hebreu. Ficou irado. O que ele fez? Matou o homem. Gente do céu, que coisa. Ai, matou o homem. E depois, no outro dia, ele viu um hebreu brigando com um hebreu. E lá vai lá Moisés,
se meter no negócio. Por que será que esse homem se metia nessas coisas, hein? Por que será? Aí o hebreu falou, mas você é líder entre nós, né? Daqui a pouco vão descobrir o que você fez também. Aí ele ficou com medo, porque ele tinha matado, e ele achava que ninguém tinha visto que ele tinha matado o egípcio. Ó, puxou o carro e fugiu. Teve toda uma questão que Deus foi trabalhando com ele no deserto, que eu não vou colocar aqui, que vai estender muito, mas Deus também se revelou a ele no deserto, ele passou pela circuncisão, tudo direitinho. E daqui a pouco está lá, Moisés, casado, cuidando das ovelhinhas do seu sogro. Bonito, bom, bem sossegado. Para viver o chamado de Deus, nós precisamos identificar como que eu posso descobrir. Eu preciso descobrir. Veja que ele nem tinha ainda entendido nada. Ele sabia da sua história. Ele era hebreu e ele foi criado, né, pelo pessoal hebreu, e ele estava ali na cultura egípcia. Mas por que será que ele viu o egípcio maltratando o hebreu e se meteu no meio? Porque ele já tinha um chamado no seu coração. Aquilo já queimava no coração dele. O que é que queima no seu coração? Na casa de Deus, você precisa estar realizando aquilo que Deus tem para você. Mas o que queima no seu coração? É ensinar a palavra? É pregar a palavra? É receber as pessoas? É cuidar e acolher? É discipular? É sair evangelizando? O que queima no seu coração? O que Deus te chama? O que você sente que Deus te chama para fazer no corpo de Cristo? Como que eu vou fazer? Deus vai te capacitar pelo poder do Espírito Santo, pelos dons e habilidades que Ele já te deu. Mas você precisa dizer sim. Sim, eu quero viver o chamado de Deus. Você pode escolher não viver. Mas como nós lemos lá em Hebreus, ele abriu mão dessa vida de palácio, dessa vida de egípcio. Para quê? Para viver e ser maltratado com o povo. E quando a gente vê a história de Moisés andando pelo deserto, no meio daquele povo que só reclamava, que deixava ele nervoso e que ele não sabia o que fazer, muitas vezes ele só parava e clamava ao Senhor. Se você for olhar nas horas mais cruéis de desespero de Moisés, ele só parava e clamava: Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor vinha e agia. E aí ele continuava. Mas você precisa descobrir qual é o seu chamado. Você foi chamado para andar com Cristo, mas você tem um chamado específico, tem alguma coisa que Deus só vai realizar através da sua vida. Não é através do outro, é através da sua vida. Talvez você vai falar assim: não, Deus vai fazer através daquele lá, que sabe isso, que faz isso, que é mais habilidoso. Se Deus está chamando você, é você, não é o outro. O outro, ele tem outra coisa para realizar. E é assim que o corpo de Cristo é dinâmico. Um tem o dom do louvor, o outro tem o dom da palavra, o outro tem o dom de ensinar, o outro tem o dom de discipular, o outro tem o dom de acolher, o outro tem o dom de organizar os eventos para a glória de Deus, para receber as pessoas. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Outros têm o dom para trabalhar com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. A gente precisa entender o chamado de Deus para a nossa vida. E se abrir para esse chamado. Então, ele passou por todo esse processo. E agora eu quero ler o último texto que está aí em Êxodo 3. Então, ele está lá cuidando dessas ovelhas. Veja que ele já passou tudo isso e aqui ele já está com 80 anos. Talvez você fale assim: nossa, mas Deus não tem mais nada para mim, não. Eu já sou, né, já... Você está respirando? Respira aí. Você está respirando? Você está vivo? Então, Deus tem um propósito e Ele tem algo para cumprir através da sua vida. Deus não... A matemática, gostei dessas palavras aí, estou usando aí, estou copiando, gente. É a matemática de Deus. Né? Na matemática de Deus não tem esse negócio de idade. Lá no mundo, uma pessoa que passa dos 30, 40, 50, eu já estaria nessa parte de 50 para lá, e isso aí já não está servindo para muita coisa, não. Vou chamar os jovens. Os jovens são bênção, né? Muita energia. Mas cada estação da nossa vida, e enquanto a gente estiver vivo nessa terra, se você está respirando, é porque Deus está cumprindo um propósito. Você só precisa saber qual é. Amém? Então, ele tinha 80 anos, estava ele lá, vamos lá.
Capítulo 3, Êxodo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao monte Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que ardia no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aqui a gente vai aprender algumas lições. Para que você já foi chamado, Deus já te tirou do mundo, Deus já te resgatou, você já disse sim para o chamado de andar com Cristo, você já dá frutos, você já vive para a glória de Deus, né? As pessoas, você já anuncia Jesus. Então, vou falar aqui uma coisa que é uma explicação bem simples, né? O cristão que é chamado por Deus e segue a Cristo, mas não vive o chamado, é igual um macarrão sem molho. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Né? Precisa descobrir o que Deus tem. E Jetro ele estava lá apacentando as ovelhas, e talvez você venha para o culto, você está na escola bíblica, você aprende, você está aqui envolvido, mas você está igual um macarrão sem molho. Você não sabe ainda o que Deus quer para você. Você não descobriu o que Deus quer. E enquanto ele estava ali, de repente, lá no monte, né, o lugar onde Deus se apresentava ao povo, né, um monte sagrado. Apareceu lá, estava lá, uma sarça pegando fogo. E aí não queimava. Algo sobrenatural. A presença de Deus estava ali. E ele chamou a atenção dele. Ele falou: nossa, mas por quê, né? Que impressionante. A gente conhece a Cristo, mas precisamos ser atraídos pela presença dele. A cada dia, irmãos. A gente não pode viver de qualquer jeito. Precisamos se aproximar da presença de Deus. Deus nos chama para a presença dele todos os dias. Para estar e ouvir a voz dele todos os dias. Então ele se aproximou. Ele podia muito bem nem ligar, nem assim, mas no meio do deserto, uma sarça pegando fogo e não queimando, né? O fogo ardendo e não se consumia, não se consumia, não desgastava, ficava lá inteirinha. Ele foi atraído pela presença de Deus. Para que a gente possa cumprir o chamado de Deus, nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Nós precisamos nos aproximar da presença de Deus, ter intimidade com Deus todos os dias, com a sua palavra. Porque se a gente for viver dia a dia, do jeito que nós, sem se aproximar de Deus, sem atender o chamado de Deus para estar na presença dEle, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque nós somos carne, porque nós somos pecadores. Porque nós vamos correr atrás de um monte de coisa e não vamos cumprir o propósito que Deus tem. E talvez você fale assim: não, mas eu vou lá na igreja, tal, né, todo domingo. Tá bom, mas Deus tem coisas maiores para a sua vida. Ele quer usar a sua vida para um propósito, para abençoar outras vidas. E aí é lá nesse momento que Deus revela qual é o chamado. Então, é na presença de Deus, se você buscar, é que Deus vai revelar qual é o chamado que Ele tem para você específico. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a pressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde
a leite e mel, com fartura na terra dos cananeus. Peraí, gente. E fartura. Na terra dos cananeus, dos itinias, dos amorreus, dos fevezeus. Ixi, é isso aí, gente. Dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus revelou para ele qual era o seu chamado. Ele estava lá, cuidando da sua vida, achando que estava tudo bem. Ele teve uma crise de identidade, rompeu com o palácio, passou todo um processo, está lá vivendo a sua vida comum. Você pode cumprir o seu chamado na sua vida comum, servindo e seguindo a Cristo através da sua vida. A sua vida é um ministério já, né? Você já você é testemunha de Cristo o tempo todo. Deus chama para isso, mas Ele chama para algo específico. Moisés era chamado para libertar o povo. E que coisa, né? Ele foi criado lá, ele foge de lá e Deus leva ele de volta para ir contra. É só coisa de Deus mesmo, né? Como que pode? Mas nós temos que responder ao chamado de Deus. E aí Moisés diz o quê? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Às vezes a gente fala assim: quem sou eu? A gente fala, né? Quem sou eu na fila do pão? Aí eu vou te dizer: você não é ninguém na fila do pão, mas Deus te escolheu. Eu também não sou ninguém na fila do pão, mas Deus me escolheu para alguma coisa. E é minha responsabilidade, né, dizer sim ao chamado de Deus. Então Moisés disse não. Em primeiro momento, ele falou que não sabia falar, ele não sabia o que eu vou dizer. Se alguém perguntar como é o nome, em nome de quem, é o nome de quem que eu vou falar? Se eu só diga que eu sou o que enviou. E eu estarei com você. A prova de que eu te enviei é que eu estarei com você. Então, ele tinha medo, ele tinha receio, ele não sabia como fazer. É assim, é normal também nós sentimos essas coisas. Mas nós precisamos dizer sim a si mesmo. Diga sim com medo, diga sim com insegurança. Diga sim sem saber o que fazer, porque é Deus quem vai fazer. E aí ele disse, mais lá por último ele disse, mas eu não sei falar, eu não sou muito bom nas palavras. Aí Deus falou o quê? Não tem problema, eu resolvo isso aí também, eu vou estar com você. Você pode dizer quem é que está dizendo eu sou, né? Ou seja, o Deus de Jacó, de Isaac, de Jacó, é quem está te enviando, não tem problema, e eu vou preparar alguém também para te ajudar. Então, ele disse, né, que iria preparar Arão. Arão era o irmão, né, de Moisés. Ele vai falar por você, não tem problema. Então, Deus faz alguns sinais ali para que ele pudesse entender que era o poder de Deus que ia com ele. E disse, não tem problema, eu vou levantar alguém. Deus sempre levanta alguém para nos apoiar. Né? Às vezes, no chamado, você não vai encontrar muito. E você pensa que vai fazer sozinho, ou às vezes você se sente sozinho. E aí você tem medo, mas Deus vai preparar sempre alguém para estar ao teu lado e caminhar junto com você para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Sempre. Alguém que está entendendo a visão, alguém que está entendendo o propósito, alguém que também já atendeu o chamado, alguém que vai caminhar junto com você para cumprir o propósito de Deus. Lá em Atos 20, queria que você abrisse. É um versículo que eu também li, lembrei várias vezes, e esses dias lembrei de novo, por outra situação, mas lembrei. Atos 20. Atos 20, deixa eu ver se é isso mesmo. 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério,
que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo tinha sua vida confortável, religiosa, vivia achando que estava servindo a Deus, teve que ter um encontro com Cristo, foi tirado de tudo aquilo e Deus o chamou para pregar o evangelho. Passou de ser perseguidor a ser perseguido por causa do evangelho. E mais, depois disso ele entendeu que a vida dele não teria valor nenhum mais se ele não assumisse, se ele não anunciasse o evangelho de Cristo Jesus. Ele foi chamado para pregar primeiro para os judeus e depois para os gentios. Como que o evangelho se espalhou? A partir daí. Por isso que o evangelho está pelas nações, porque um homem disse: não tenho minha vida importante, a não ser que eu cumpra o chamado de Deus, o ministério de Deus, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus. E ele cumpriu o propósito. Com lutas, com sofrimento, com lágrimas, com perseguições, mas ele cumpriu a carreira, que foi seguir a Cristo, e cumpriu o chamado, né, que foi o ministério de levar o evangelho de Cristo. Testemunhar para outros povos, para outras nações, e levar o evangelho a todo mundo. Esse é um chamado para todos nós. E tudo que nós formos fizer, qualquer chamado que Deus tem para nós, o propósito é levar o evangelho às pessoas, fazer com que as pessoas conheçam Jesus, né? Para que vidas sejam libertas, salvas e conheçam o nome do Senhor. Se você atender o chamado de Deus, muito Deus vai fazer através da sua vida para alcançar outro. Tem pessoas que Deus só vai alcançar através do seu chamado. Ele vai alcançar através do chamado de outros propósitos, mas ele vai alcançar algumas pessoas, ele tem só através do seu chamado. Então, que a gente possa entender que a nossa vida, depois que nós encontramos a Cristo, a nossa vida só é preciosa se nós cumprirmos a carreira, que é servir a Cristo no nosso dia a dia, carreira que nos está proposta, como Paulo mesmo fala, lá em Romanos, e cumprir o ministério para o qual Deus nos chamou. Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Qual é a resposta que você tem dado a Deus? Qual valor tem a sua vida se não for cumprir o propósito de Deus? Porque Moisés trocou o palácio e os prazeres que ele teria por um tempo para viver os propósitos de Deus, que era eterno. Ele podia continuar com as riquezas, ele podia viver confortavelmente, ele podia dizer assim: está tudo certo, foi Deus que me livrou, né? Deus que permitiu que eu ficasse nesse palácio, está tudo bom. Mas o chamado já estava no coração dele, ele não podia viver outra coisa, a não ser o que Deus tinha, ser o libertador do povo de Israel. E caminhar naquele deserto e passar tudo aquilo, mas cumprir o propósito do Senhor. Que possamos ser fiéis ao Senhor, caminhar cada dia com Ele, mas cumprir o propósito que Ele tem para nós. Para que muitas vidas, através da nossa obediência, né, e vontade de agradar o Senhor naquilo que Ele tem para nós, muitas vidas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Amém?